O primeiro episódio de Dandadan foi incrível e a gente precisa falar sobre ele. Eu sou o Lufex e hoje eu vou falar pra vocês de como foi a minha experiência de assistir o primeiro episódio de Dandadan. Eu já tô dando risada porque é extremamente engraçado esse anime. Foi muito divertido desde o começo até o fim. Pra começar, eu gostaria logo de falar que a paleta de cores que acabou sendo escolhida pelo Studio Science é extremamente boa. O anime tá muito fluido, tá lindo de se ver. A paleta de cores é bem diversificada, tem aquelas cores bem intensas, mas ficou num tom pastel na maioria do tempo. E a gente conseguiu não ficar cansado de assistir ele, porque a gente sabia que ia ser bem colorido. Porque a gente tá falando de coisas onde vai ter fantasmas, alienígenas, lógico que eles não vão ter cores comuns. Os efeitos vão ser bem diferentes do que a gente tá acostumado. Então, pra mim, foi muito bom saber que as cores são boas de assistir, não ficou um tom cansado nem exagerado. Foi muito boa a escolha do estúdio. Então, bora lá falar de como foi a história, de o que aconteceu no primeiro episódio. Logo de cara, a gente já vê a Momo. Ela tava meio que assim, passando por maus bocados. Ela tava passando por um relacionamento abusivo. E ali na primeira cena, ela acaba terminando com o namorado dela, que não valia nada. Mas ela gostava dele por quê? Porque na cabeça dela, ele tinha um rosto parecido com Kenta Kakura. Que é como se fosse o Brad Pitt do cinema japonês. Uma pessoa que realmente existiu dentro do cinema. E ela gosta desse ator, tipo, da feição dele. Então, aquele namorado dela que não valia nada, parecia com ele. E ela começou a namorar com ele por causa disso. Só que ela percebeu que, como ele era muito abusivo, eles acabaram terminando ali. É um motivo meio bobo pra você começar a namorar uma pessoa, mas na cabeça dela ela tava certo, porque esse Kenta Kakura, que é um ator realmente que existiu, bizarro isso, cara. Como eles colocaram uma imersão de uma coisa real dentro do anime pra trazer meio que de uma forma divertida. Então ela gostava dele por causa que ele se parecia com ele. De certa forma, ele não valia nada, mas ela ficou bem triste pelo que aconteceu com o relacionamento, com o término ali e tudo que ela passou, porque ela achava que ela ia encontrar ninguém que realmente parecesse com esse tal ator. Então ela começa a vagar pela escola onde ela tava, meio triste. Só que sem querer ela acaba olhando pra uma sala onde tinha um garoto ali, digamos assim, nerd, tava passando por maus bocados. Tinha uma galerinha fazendo um bullying com ele, então assim, não era muito legal. Ela resolveu ajudar ele, tipo, do nada. Então quando ela acabou protegendo ele e aparecendo pra conversar com ele, os garotos se assustaram e começaram como se fosse respeitar ele pelo que estava acontecendo ali. E acabaram parando de fazer bullying com ele. Só que esse garoto, ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele foi conversar com a Momo assim que ela saiu da sala. E ele falou pra ela: Eu sei que sabia o que estava acontecendo e por que ela tinha conversado com ele. Ela já logo achou que ele estava achando que ela tinha algum interesse nele. Ela já cortou o barato por ali mesmo. Falou que não queria nada com ele, nem queria ser amiga. Só que ele não, ele acreditou que ela estava ali pra falar com ele por causa da revista que ele estava lendo que falava sobre alienígenas. Então ele começou a mostrar pra ela sobre aquele assunto, só que ela não se interessava nada. Ela não dava a menor moral pra ele. Ela acabou dando um fora nele ali, falou que não queria ser amiga dele. Ele ficou bem na bad. E aí foi o momento que bateu o arrependimento dela por ter sido muito grossa. Só que os dois parece que não conseguem se entender de jeito nenhum. Por quê? Ela foi lá dar uma moral pra ele assim, porque ela tava arrependida e falou assim: Não, eu não acredito tudo bem nos seus alienígenas, mas eu acredito em fantasma. E aí, no momento que ela foi se abrir um pouco com ele já logo começou a zoar ela e falou assim: Como assim você acredita em fantasmas? Então, eles voltaram a brigar de novo, porque parecia que nenhum um não conseguia concordar com o outro. Logo, ela já falou que a família dela tinha algumas pessoas que viam fantasmas e tudo mais, que era a avó dela. E os dois acabaram entrando num consenso que eles tinham que provar quem estava certo e quem estava errado. A partir disso, as coisas bizarras começaram a acontecer sem parar. Galera, antes de eu dar continuidade, já dá aquela força, compartilha aí. Porque esse anime tá muito bom. Eu pretendo trazer com vocês outros e outros episódios pra gente trocar ideia. Quem sabe entrar em live pra gente conversar melhor. Mas dá aquela ajudada aí, curte pra nós, compartilha, se inscreve no canal aí que a gente tá crescendo. Vai trazer muito conteúdo como esse. O que eles fizeram? Foram um pra cada ponto, onde eram encontrados alienígenas normalmente e onde a gente poderia encontrar fantasmas. Ele foi pra um túnel onde normalmente se encontra fantasmas e ela foi pra um hospital onde diziam que ali tinham alienígenas. Ambos estavam conversando pelo celular enquanto iam até o ponto de encontro de fantasmas e alienígenas. Só que o que acontece com ele é bizarro, porque ele acaba encontrando o tal da velha Turbo. E o que é essa velha Turbo? A velha Turbo, ela fica dentro de um túnel extremamente longo e quando ela acaba encontrando alguém lá dentro, ela faz um desafio para a pessoa. Ou melhor, um desafio não, ela acaba impondo
algumas regras. E o que que ela queria? Ela queria as partes íntimas dele. Mano, é bizarro. Ela queria as partes íntimas dele. E em troca disso, ela daria o corpinho dela pra ele também. Só que, cara, ela é uma fantasma toda velha. Tipo assim, é bizarro. Assim, é assustador só de ver ela. E a proposta dela é mais bizarra ainda. Então, qual era a única forma dele escapar da velha turba? Velha turbo, olha só. Ele teria que correr tudo que ele percorreu dentro do túnel até conseguir escapar de lá, sair de lá. Só que teria que ser mais rápido que ela. Só que, obviamente, ele não ia conseguir. Não é à toa que o apelido dela era Velha Turbo. Então ele tenta fugir dela. Só que, obviamente, a Velha Turbo acaba pegando ele e ele acaba sendo possuído por ela. Enquanto isso, a Yas, do outro lado do telefone, tava vendo tudo isso acontecer. Então ela acaba entrando em desespero, porque ela sabia que era real, já que a avó dela já tinha passado por essas coisas. Então, ela decide que vai sair correndo ali do hospital pra tentar ajudar ele. Só que nesse exato momento, acaba acontecendo o pior pra ela. Que é o quê? Acaba aparecendo três alienígenas e acabam cercando ela e pegando ela. Por quê? Porque, cara, como essa história é bizarra. Esses três alienígenas queriam pegar ela, por quê? Porque a raça desses alienígenas só possuíam homens, então eles precisavam de garotos para se reproduzir. Só que a forma como eles se reproduzem é extremamente estranha. Eles têm como se fossem garras ali nas regiões da genital e eles precisavam pegar o útero dela para acabar se reproduzindo, já que eles não conseguiriam se reproduzir entre eles e a raça dele acabaria. Teria que acabar matando ela ali para conseguir arrancar o útero dela. Eles, à força, colocam ela numa cadeira, prendem ela também. Só que no momento onde eles iriam conseguir ali o que eles queriam, acaba no celular que ela tava conversando com o garoto, acaba que a velha turba acaba saindo por ali. É muita doideira junto. A velha turba acaba saindo pelo celular e ataca os alienígenas, sem mais nem menos. Simplesmente ela ataca eles, porque eles olham pra ela, não gostam dela ter aparecido ali, e ela não gosta deles também, porque não casou ali, deu tudo errado. Então eles acabam acontecendo isso, e eles acabam brigando. Eram três alienígenas, a velha turba acaba acabando com dois desses. Só que o terceiro consegue derrubar a velha turbo, que tava meio que na forma do garoto. Eles estavam meio que disputando ali quem conseguiria se controlar. Só que lógico, ela venceria, porque ela era mais forte que ele. Então, a Momo começa a relembrar dessas histórias do passado. Por quê? Porque, como ela disse, a avó dela tinha essa relação com os espíritos já. Então a avó dela meio que treinava ela para se proteger desses espíritos. E lá no passado, elas colocavam um treinamento onde mostra um pouco da história dela, de tudo que ela já passou, desde pequena com essa avó. E tudo que ela teve que fazer, como as pessoas olhavam pra ela de forma bizarra, porque ela ficava andando com uma posição extremamente engraçada para as outras crianças. Então ela não se sentia bem por ter passado por tudo aquilo, graças à avó dela, e sendo que ela nunca tinha visto fantasmas. Ela só fazia porque a avó dela mandava, e assim ela acabava passando uma certa vergonha com as outras crianças. Isso pra ela nunca foi muito bom na infância. Só que chegou o momento de que tudo que a avó dela falou fez uma diferença pra ajudar ela. Foi quando ela acabou despertando como se fosse um poder ali. E esse poder conseguiu destruir ali o que ela estava presa, e a psicocinese, parecia que os alienígenas estavam prendendo ela. Ela acabou escapando e despertou um poder extremamente forte ali, onde ninguém entendeu nada, mas ela acabou destruindo com os alienígenas. E esse poder também foi o suficiente para conseguir com que a velha turbo largasse o garoto e saísse dali, e ela tirou o fantasma do corpo dele. Mas aí que chega a parte mais maluca de todo o anime. A velha acabou saindo do corpo dele, só que ela levou as partes íntimas do garoto com ela. Então meio que ela tava ali ainda. A Momo só tava conseguindo controlar ele, mas a velha, ainda teria que destruir ela, digamos assim, para conseguir livrar realmente o garoto de toda essa maldição que ela acabou colocando. Então que a velha acaba fugindo e fala assim: se vocês quiserem realmente livrar ele, vocês vão ter que voltar até o túnel para buscar as partes íntimas dele que estão comigo. E depois de toda essa briga, toda essa confusão, essas explosões que aconteceram, o prédio onde eles estavam acaba sendo destruído. E aparece uma cena onde eles estão para fora do hospital, um campo ali meio que jogado, que tá para acontecer o maior plot twist do anime, e foi onde me pegou, que eu achei muito insano, porque eu não tava esperando. Eles começam a conversar, e o garoto acaba sendo muito gentil com ela, porque assim, ela tinha ficado sem roupas, já que
os alienígenas queriam abusar dela, então ele oferece as roupas dele pra ela. E ele diz que vai se virar sozinho, que se arrepende de ter colocado ela naquela enrascada. Só que ela não deixa. Ela fala que ela que vai ajudar ele, porque ela tem. Já que ela já tinha despertado esse poder, então realmente ele precisaria dela pra conseguir voltar lá e conseguir as partes íntimas dele de volta, né? Só que nesse papo onde eles estão voltando pra casa, o garoto acaba soltando uma frase que quem Takakura soltaria. Então ela já começa a se sentir super. Tipo assim, o que que eu tô sentindo, os sentimentos dela, por que que ele soltou essa frase, o que que aconteceu? Mas aí então, quando a gente tem o maior de todos os plot twists, que é o quê? Ela já pergunta pra ele, já que a gente tá junto o dia inteiro, qual que era o seu nome mesmo? Porque ela nunca tinha perguntado o nome dele ainda. Foi então que ele responde, Kenta Kakura. Sim, o garoto se chama Kenta Kakura. E aí a cabeça dela vai a milhão, todos os sentimentos delas explodem. Foi uma cena, assim, incrível a forma como o estúdio colocou essa cena. Eu fiquei chocado, foi muito bom. Toda a animação do momento, a explosão que acontece, ficou muito parelho com as emoções que ela estava sentindo. Então, transmitiu pra gente também de uma certa forma. Fez tudo fazer mais sentido, entendeu? Só que daí acontece a pior das coisas, que é o quê? Nosso episódio acaba. Depois de tanta coisa legal. Como é que eu poderia fazer considerações nesse episódio? Como eu falei nos vídeos atrás, e pra quem não viu, eu já fiz um vídeo reagindo ao trailer, eu tinha falado, eu não li esse mangá. Mas eu queria assistir esse anime porque eu sabia que ia ser um dos melhores da temporada. Então, as minhas considerações de quem não assistiu e de quem não leu e de quem assistiu pela primeira vez e tudo for surpresa, foi que é extremamente gratificante. Tipo, é muito bom esse anime. Realmente ele passou emoções e, tipo, ele conseguiu transmitir de forma engraçada momentos que você não imaginava, tipo, a virada da a velha dentro do túnel ou os ETs. Sim, foi muito engraçado porque você não espera. E depois eles conseguiram jogar aquela pitada de comédia romântica. Então, assim, englobou tudo que a gente gosta no anime. De uma forma, foi engraçado, a gente teve ação, a gente teve mudanças drásticas do nada. E pra finalizar, a gente colocou essa pitada de comédia romântica. Parece que esse anime tá englobando tudo que a gente mais quer ver. Então, assim, a galera falava, tava muito acima, que esse anime ia ser um dos melhores da temporada. Realmente tá se pagando. Eu não sei se eu vou acabar lendo, porque eu fico muito ansioso, acabo querendo ler antes. Talvez eu acabe lendo pra gente saber, me preparar melhor pro que vai acontecer. Mas a sensação de quem não leu e tava assistindo pela primeira vez foi, nossa, excelente. Eu não sei se a sensação no mangá seria a mesma, mas a forma como o estúdio conseguiu transmitir ali. E todas as cenas se encaixaram. Depois eu acabei lendo o primeiro volume e vi que realmente uma relação muito boa. Conseguiram entregar bem o que o mangá tava passando e não ficar aquele anime zoado, sabe? Que parece que você tá muito atrelado ali. Eles conseguiram entregar os sentimentos e entregar fidelidade ao mesmo tempo. É coisa. Sim, tá excelente o mangá. O trabalho que o estúdio tá fazendo é muito bom. Recomendo pra todo mundo que não assistiu, se quiser assistir. Não vai se arrepender, porque esse com certeza vai ser um dos melhores animes da temporada. Enfim, galera, excelente episódio número 1. Muitos plot twists, muita coisa engraçada. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer, como eu já falei, outros e outros episódios pra gente trocar ideia. Se der a oportunidade de a gente trocar ideia em live, se vocês quiserem compartilhar como vocês se sentiram, suas emoções, na live a gente consegue trazer isso melhor. Mas escreve aí o que vocês acharam do primeiro episódio. Talvez se vocês já leram, vocês estavam esperando alguma coisa melhor, vocês estavam achando que ia ser assim mesmo. Ou, sei lá, não gostei, eu prefiro só ler o mangá e não vou assistir. Ou eu assisti pela primeira vez também como eu e já me apaixonei, já quero ler o mangá. Enfim, conta aí como é que foi a experiência de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever. Tamo junto, viu, galera? Obrigado.